Oi gente, tudo bem? A gente se encontra aqui hoje para mais um dos nossos vídeos, mais um tempinho de reflexão e, por que não, de um encontro virtual entre nós. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Deus. Esse tempo todo sem os nossos encontros presenciais não tem sido fácil, eu confesso, e eu tenho sentido muita falta de encontrar vocês, de celebrar, de participar dos nossos encontros bíblicos, de cantar, de tocar, enfim, das nossas visitas. E também confesso que muitas vezes a gente se pergunta: meu Deus, como é que a gente vai manter a nossa fé e a nossa confiança, sabendo que a situação está se complicando, que são muitos casos e que são muitas pessoas já que se encontram em sofrimento, outras que já perderam entes queridos, que não puderam se despedir, outras perderam o seu emprego, o seu lar por não conseguirem dar conta de pagar os aluguéis. Muitos lugares se preocupam por manterem o seu comércio, a sua loja, o seu empreendimento, a sua empresa. Como é que faz, meu Deus, para que a gente fique ainda confiante, para que a gente ainda tenha esperança em dias melhores? Realmente não é fácil, não é tão simples assim como um passe de mágica, mas a fé que a gente tem, essa fé que é mantida por esse Deus, ela tem ainda feito com que a gente suporte e que Ele, a gente sinta esse suporte dele, desse Deus, para nós. Não tem sido fácil também para muitas famílias que têm os seus filhos em casa, suas filhas, que estão longe da escola, sentem falta dos amigos, das professoras, da rotina normal e talvez que a gente tinha como natural na nossa vida. Nessa semana, lendo e também me preparando para que a gente tivesse esse tempo de reflexão, eu li um texto do pastor, ele é pastor, teólogo, poeta, Eugene Peterson. E ele, na introdução de um livro sobre Joel, ele coloca que as situações de crise, elas não trazem nada de novo para a nossa vida. As situações de extrema dificuldade, elas não nos trazem nada a agregar de novo na nossa vida, mas elas só tiram do esquecimento e talvez estavam guardadas, tiram aquilo que estava guardado embaixo da nossa correria, da nossa preocupação com a nossa própria vida, com a preocupação que a gente tinha com a nossa rotina e com o nosso trabalho. E esse texto me chamou tanto a atenção que hoje eu compartilho, assim, com a minha palavra mesmo, sem ler aqui para vocês. E talvez esse tempo tenha sido tão difícil porque a gente tenha que conviver não só com os nossos medos, com a nossa própria personalidade, mas com a personalidade das outras pessoas que convivem conosco na nossa casa, com os nossos filhos e filhas, pais, mães, esposo, esposa. E no meio de tudo isso, a gente tem dificuldade, a gente não encontra mais aquela paciência e aquela tranquilidade de que vai passar amanhã tudo volta ao normal, porque não tem sido amanhã. E talvez não seja depois de amanhã que tudo volte ao normal. Talvez leve mais tempo. E talvez um tempo a mais do que a gente não esperava e realmente não gostaríamos. A palavra de Deus no Salmo 139, que hoje eu partilho com vocês, algumas partes que depois eu peço que vocês leiam na casa de vocês, junto com os seus, com as suas. Mas tem um versículo em especial que eu gostaria de compartilhar com vocês, no Salmo 139, versículo 13. Que fala o seguinte, aliás, versículo 1 e depois alguns mais que vocês podem até descobrir lendo o Salmo inteiro, pode ser? Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos.
Tu me criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu que examinas e me conheces e conheces o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo teu eterno caminho. São algumas partes desse salmo tão especial e tão valoroso para a nossa fé e para a nossa vida. E com isso eu quero dizer para vocês que talvez nós necessitamos a confiança e a esperança que vem desse Deus com um pouquinho de paciência e longanimidade. E que a gente não fique desesperado, buscando talvez a solução para os nossos problemas em noticiários, em notícias que talvez não são reais, que a gente não fique buscando um culpado, que a gente não fique debatendo com as pessoas que nos querem bem e que por vezes se encontram tão pesarosas, tristes, sobrecarregadas quanto nós estamos. E nesses sentimentos e nesses momentos limítrofes, muitas vezes a gente peca com palavras indevidas, com pensamentos indevidos. E aí a gente começa a conflitar com as pessoas no momento em que nós deveríamos nos unir, nos juntar a minha energia com a tua energia e assim, por consequência dos outros, das outras, e estarmos irmanados. Eu sei que é difícil e que são muitas as situações que acontecem, são muitas as notícias que nos vêm, que relacionam a política, a economia, né? Todos os testes, as vacinas que não estão ainda disponíveis. Por isso, gente, que a gente se lembre que Deus conhece o nosso pensamento, o nosso coração e que é Ele que pode nos moldar e também dar esse discernimento que a gente tanto precisa enquanto pessoas cristãs que nós somos. E nós não podemos nos esquecer disso em nenhum momento. Nem quando a gente está ali no Facebook fazendo algum comentário, nem quando a gente está compartilhando no nosso celular alguma notícia que não é verídica e que não constrói nada. Ao contrário, às vezes causa mais pânico, sofrimento e dor e dúvida. Que nós tenhamos cuidado com tudo, não só com aquilo que a gente fala, mas com aquilo que a gente ouve e às vezes transforma um pouquinho e passa adiante. E que a gente se lembre daquilo que talvez vocês tenham aprendido quando crianças, assim como eu aprendi. Tudo que a gente faz e fala, Deus sabe. E se for verdade ou mentira, será descoberto. Em primeiro plano por Deus, em segundo plano pelas pessoas. E eu confesso a vocês que muitas vezes eu quis passar uma conversa nos meus pais e não funcionava. As minhas pequenas e muito delicadas mentiras, né? Coisas de criança, elas sempre foram descobertas. E aí, gente, a vergonha era horrorosa, né? Porque eu tinha que dizer, né, para as pessoas aquilo que eu tinha falado, omitido e transformado. Que a gente não tenha que passar por isso diante de Deus. Que a gente tenha consciência, que a gente tenha responsabilidade, indiferente se as pessoas estão ou não nos vendo. A internet, o nosso computador, o nosso celular, ele não nos faz, né, pessoas invisíveis diante de Deus. E que esse Deus sonde o nosso coração e que Ele dê a nós essa esperança que a gente tanto carece. De nada adianta agora buscarmos a culpa de quem foi, por que fez, por que disse, por que não disse. Agora é hora de nós nos colocarmos nos braços de Deus, nas suas mãos e confiarmos. E sim, se pudermos ajudar alguém, façamos.
seja com atos, né, que não nos coloquem em risco e não coloquem a pessoa em risco, seja por nossas orações. Que esse Deus nos guarde, que nos dê discernimento e que Ele nos abençoe para que a gente possa seguir, ir adiante, mesmo depois que tudo isso passar. Quando a gente só for dar graças a Deus, que bom, que seja assim, mas que a gente não necessite pedir perdão para as pessoas por aquilo que nós fizemos sem pensar ou sem colocar nas mãos do nosso Deus. Que Ele esteja contigo e que Ele te acompanhe. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.